na época, estava assim a 1 milímetro de abandonar a carreira de nutrição, achava aquilo tudo insuportável, uma parte enorme do que se aprende na universidade eu sigo achando insuportável, mas a ideia de trabalhar com povos indígenas era para mim uma coisa que encantava. E de alguma forma, por uma certa coincidência, conheci alguém que tinha ido fazer mestrado entre os índios Xavante e Mato Grosso, e aí fui fazer o mestrado e isso mudou radicalmente minha vida, assim, foi a realização de um sonho. Trabalhar, ir para a aldeia foi uma coisa encantadora, de realização de sonhos, difícil explicar, assim, o que é estar num outro lugar e conversar com pessoas e aprender infinitamente. Para mim é isso, assim. E aí depois fui fazer o doutorado, segui fazendo mestrado e depois fui fazer o doutorado. E aí minha tese de doutorado já teve uma interface muito grande com antropologia, porque era uma coisa já que eu sentia como sendo muito necessário para entender o cotidiano. E me encantava também, né? Então o que eu queria era sentar com as pessoas e ouvir, viver o dia a dia, né? E eu fui fazer trabalho de campo, fiquei 8 meses em Rondônia, na fronteira com Bolívia, vivendo entre os índios Guari, bem fronteira com Bolívia, uma cidade chamada Guajará-Mirim. Isso foi em 2002 e desde então eu retorno lá periodicamente. Tá. Então, assim, a gente fala sobre alimentação indígena, é juntar em um coletivo centenas de sociedades indígenas que existem contemporaneamente no Brasil e que são oficialmente reconhecidas. Então a gente está falando sobre muitos povos, a gente está falando sobre, aqui no Brasil atualmente, 305 povos oficialmente reconhecidos, povos indígenas, e distribuídos em todo o país e falando pelo menos 180 línguas diferentes. Então falar sobre como índios comem é impossível. Falar sobre diversidade, falar sobre uma imensa diversidade que segue ao infinito, porque em comunidades indígenas de um mesmo povo, em diferentes comunidades, podem existir diferenças, inclusive porque, por conta da colonização europeia no Brasil, povos indígenas ficaram, às vezes, um mesmo povo ficou separado em terras indígenas, que são os territórios que o Estado brasileiro destina a essas populações, separadas. Então, em alguns lugares houve mais contato, em outros lugares houve menos contato, e por vezes são o mesmo povo. Em alguns lugares você tem mais recursos naturais, em outros lugares você tem menos recursos naturais. Então, um mesmo povo acaba não podendo comer da mesma maneira, por vezes em comunidades diferentes. Isso é uma coisa muito importante de se pensar. Mas a gente pode falar algumas coisas mesmo nesse conjunto, né? A gente pode falar que, em primeiro lugar, a gente está falando sobre uma trajetória histórica de contato com não indígenas que é muito dura, que resulta em perda de territórios, que resulta em massacres, que resulta em assassinatos ainda hoje no Brasil inteiro. É uma história de desigualdade, né? Uma história de uma desigualdade inacreditável, né? Que também atinge a outros segmentos da população brasileira, como minorias étnicas, outras minorias étnicas e populacionais, e mesmo populações que numericamente são muito numerosas, como a população negra no Brasil. Mas o fato é que povos indígenas foram muito massacrados e perderam muito seus territórios, passaram por uma trajetória de uma redução drástica dos seus números populacionais e hoje em dia enfrentam sérios problemas de acesso à alimentação como ela era tradicionalmente produzida. Há muitas mudanças também. Então, naturalmente, povos indígenas hoje também compram arroz, também compram Coca-Cola. Isso vai acontecer de forma diferente em lugares diferentes do país. Mas o fato é que houve mudanças muito drásticas e que afetaram de uma forma muito negativa, de modo geral, suas condições de alimentação e nutrição. E aí a gente tem, por exemplo, no meio dessa imensa diversidade e no meio dessa coisa dinâmica que é a cultura, que é a nossa cultura, que é a cultura deles, em que novos elementos vão sendo agregados, e o fato é que a gente tem na nossa alimentação, que é uma alimentação completamente misturada, elementos indígenas, elementos europeus, elementos orientais. Assim, a alimentação brasileira é uma bagunça. E, no bom sentido, né? É um caldo de cultura intercultural, né? E a mesma coisa acaba acontecendo entre povos indígenas. Então você tem muitas mudanças.
Mas uma coisa que também acontece, e essa coisa, e eu acho que a gente tem que lutar contra isso, é uma visão muito negativa que regionalmente as pessoas às vezes têm da alimentação nativa. É uma visão de que a alimentação indígena é pobre, ou a alimentação indígena não é limpa, ou tem poucos nutrientes, ou o que quer que seja. E que profissionais de saúde e nutricionistas podem fazer muitas coisas para melhorar a alimentação nativa. A alimentação de qualquer povo é uma escolha sociocultural, é uma escolha autônoma e legítima. Isso é muito importante a gente pensar. E todos os povos pensam sobre as relações entre a sua alimentação e a sua saúde. Então, uma coisa muito importante da gente não esquecer nunca, né, é que todo e qualquer povo escolhe os seus caminhos, né, e deve ser autônomo e deve ser livre para escolher os seus caminhos. E as suas escolhas alimentares são uma parte disso tudo, né. É uma coisa que eu lembro muito e martelo todo dia e falo com quem eu posso, é que os Wari, que são os índios com quem eu trabalho, né, que me dão o privilégio de trabalhar com eles sabem o que comer, como preparar, como obter e o que comer quando seus filhos estão doentes e quando eles estão doentes, e o que faz suas crianças crescerem. E qualquer coisa que a gente, ou qualquer não índio possa levar para lá, precisa ser levado em termos dialógicos, né? E não como sendo melhor. Povos indígenas sabem fazer coisas, né? Eu acho assim, uma coisa muito importante, eu acho que não é só uma coisa de postura. Acho que tem que parar e ler sobre o tema, tem que parar, tem que estudar, porque muita gente, como eu estou falando aqui com vocês, eu estou tentando sintetizar muita coisa que eu venho estudando há muitos anos e que aprendi com outras pessoas. Então a gente aprender com experiências e que são experiências acadêmicas também, só para a gente não qualificar a academia como sendo uma coisa muito ruim, né? E eu acho que a gente precisa estudar muito. Acho que precisa ler sobre saúde e nutrição de povos indígenas, precisa entender o porquê dessas pessoas viverem como vivem hoje, em condições de muita desigualdade. Tem uma coisa de uma postura individual que é fundamental no meio disso tudo, que é a proposta de dialogar interculturalmente, que é a proposta de ver outros modos de se pensar sobre alimentação e sobre saúde. Isso é fundamental. E é uma constatação de estudos antropológicos que o que a gente faz como o que a gente chama de nutrição, o que a gente chama de medicina, o que a gente chama de biomedicina, medicina ocidental, é uma dentre milhares de formas de se cuidar da saúde que existem no mundo. Então a gente precisa tirar o nosso conhecimento de uma posição hierarquicamente superior. A gente aprende que o nosso conhecimento é hierarquicamente superior ao de outras pessoas, ao de outros segmentos da nossa sociedade, ao de outros povos, e colocar no máximo em pé de igualdade, porque a gente rompendo com hierarquias, a gente consegue dialogar. E daí a gente precisa entender o tempo. Acho que antes da gente dizer para qualquer pessoa o que ela pode fazer para que alguma coisa na vida dela melhore, é perguntar o que ela acha que ela está enfrentando de ruim ou de difícil, e o que ela acha que ela pode fazer para melhorar. E não é um trabalho de dizer o que você pode fazer para se ajudar, não é isso, não. Não é isso, é o contrário. Eu costumo dizer assim, tá, mas e qual é a solução para isso? Porque o que eu chamo de anemia não é o que os cangangue, não é os catarinenses chamam de anemia. E eu só conseguia saber disso porque eu perguntava para eles assim, tá, o que o pessoal chama de anemia e que fala com vocês, o que é? É outra coisa, e como é que trata? É desse jeito, tá, aí para a história do sulfato ferroso, pode dar, ajuda um pouquinho, ajuda muito ou não? O que vocês acham disso? Porque os brancos lá acham que ajuda, dá sulfato ferroso. Então me diz aí o que vocês acham aqui. Porque senão nada vai funcionar, a gente não vai conseguir dialogar de verdade. A gente tem que lembrar que a versão que a gente aprende na universidade é uma versão, né? É uma versão possível sobre uma determinada realidade, né? Sobre o que a gente entende como uma realidade. E povos, quaisquer comunidades, terão suas explicações para o que vivem. E para a gente conseguir estar junto, a gente precisa dialogar, a gente precisa aprender o que essas pessoas fazem e como elas pensam. A gente precisa ir para lá, se elas deixarem, para dentro da casa delas lá. A gente precisa sentar e tomar café junto. A gente precisa beber a mesma água, sem nojo de beber água. A gente precisa sentar no chão junto, se as pessoas sentam no chão. E se elas andam no sol, a gente precisa andar no sol junto. E a gente precisa estar junto.
A gente não pode ficar só na sombra no ar-condicionado. Não funciona. E a gente precisa querer aprender infinitamente. Né? E eu já vou à Ushuaia há 14 anos. Né? E não me canso de ir lá. É o lugar mais feliz do mundo para mim. E nunca é suficiente. Nunca é suficiente, porque a cada dia eles estão mudando e eu estou aprendendo junto, e a gente vai envelhecendo e vai vendo crianças crescerem, crianças nascerem, e a coisa mais triste do mundo é que a gente vê crianças nascerem e morrerem, simplesmente porque estão num lugar de desigualdade na nossa sociedade. Crianças morrem de diarreia. Seu filho nunca vai morrer de diarreia, nem o meu. Lá as crianças morrem de diarreia. E a gente não pode aceitar isso. É inaceitável, é inaceitável. Não tem uma explicação boa para isso no universo. Né? Além da desigualdade que historicamente marca essas populações. Acho que uma coisa, e a gente se indignar com isso, é um primeiro passo para mudar isso junto com todo mundo. Meu nome é Lauan, né? Lauan Prates Camaiurá. Eu nasci no Mato Grosso, na cidade de Canarana, próximo ao Parque Nacional do Xingu, né? Terra do Xingu. Meu pai ele é Camaiurá e minha mãe ela é não indígena. Ela saiu do Rio Grande do Sul, ali por volta dos anos 80, numa migração que teve, né? Para colonizar, entre aspas, o Mato Grosso, né? Que era um lugar com uma grande extensões de terra. Ela foi para lá, filha de fazendeiro, e acabou conhecendo meu pai. E daí a relação que eu tenho é que eu nasci lá, eu cresci lá, e os primeiros anos da minha vida eu tive muito contato direto com a relação indígena. E daí eu crescia como guarda compartilhada, porque meus pais se separaram logo depois do meu nascimento, etc. E daí, final de semana eu vivia com meu pai nas reservas, saía para pescar, aprendia a caçar. E com minha mãe, durante a semana, eu ia para a cidade para estudar. Depois houveram alguns transtornos familiares e eu acabei me mudando para o sul e vim com ela, né? Meio que o vínculo se cortou, mas depois eu retomei isso com 14 anos de idade, que foi quando eu voltei a primeira vez para Canarana, e para a aldeia ano passado, quando eu voltei a ver meus familiares, né? Meus avós, meus primos, tios, tias. O Parque Indígena do Xingu ele é uma reserva que ele é do tamanho do país da Bélgica. É a maior reserva indígena do mundo. E lá a gente ainda tem um modo de vida, entre aspas, tradicional. Não é para dizer totalmente tradicional, porque a cultura já se entrelaçou lá, a cultura ocidental, né? Tem computadores, televisões, a energia elétrica não é um luxo ainda, porque é geradores que produzem. Mas não dá para dizer que a cultura ainda é 100%, né? A gente pode ver isso também nos adornos, né? Os adornos antes eram poucos que tinham porque eram feitos com semente, né? Hoje com a miçanga todos os indígenas têm, né? Colares e tal. E como é lá fisicamente, assim, geograficamente falando, a aldeia Camaiurá em si, ela tem uma organização em círculo. As aldeias, as ocas, as malocas, as casas, né, ficam espalhadas em círculo. No centro tem onde os velhos vão para conversar, etc. E tem a Lagoa de Pavu, né, que é onde sai a pescaria dos peixes. Ali onde a gente pesca, colhe caranguejinho e frutas silvestres na floresta ali. Ano passado meu pai estava começando a plantar ali, estava derrubando umas árvores, ele plantou, falou que fez uma plantação de banana, de mamão, frutas dali, porque ele falou que naquela terra ali, como é uma área em transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica, porque o Xingu ele é uma ilha de reserva de Mata Atlântica num mar de cerrado, num mar de fazendas, né, de fazendas do agronegócio, um mar de soja ali. Então ele tem toda uma transição e naquela terra ele era mais propícia para plantar frutos diversos. Então, no Camaiurá lá, como todas as aldeias lá do Xingu mais ou menos, a gente tem plantações de mandioca brava, que é feita em parceria, né? Homens e mulheres. O homem cuida todo do tratamento da terra, ele derruba a árvore, ele faz a queimada e depois ele planta a mandioca e a mulher fica encarregada de colher o alimento na época e de preparar ele, e fazer daquela mandioca brava o beiju, fazer a farinha de polvilho
e depois fazer com a massa do beiju também fazer um mingau, que é o que a gente consome de bebida lá, que é como se fosse água, assim. A gente não toma tanta água, toma mais mingau. Tem o peixe, né, que é a pesca. A caça, a gente não costuma caçar muito animais, assim, tipo veado, anta às vezes, né? Mas é porque tem todo um lance de espírito, assim, né? Come mais peixe porque acredita que o peixe não tem mamaé, né? Que é o espírito. Não, nada comercializado assim pra fora. A gente faz trocas entre as aldeias, né? Que é muito comum, assim. Tem uma aldeia, por exemplo, agora não vou me recordar, mas ela é mais especializada em fazer um sal. Então você leva artesanato, leva adorno, leva arco para trocar. Então, a relação com o alimento lá, por exemplo, tem frutas que elas têm mito de criação, né? Que cai já nos mitos, assim, né? Nas lendas, assim, como elas foram criadas, etc. Já a relação, assim, espiritual com o alimento, eu não vou saber falar muito bem, porque é algo que é toda uma construção, né? Passa-se por até períodos de reclusões durante a adolescência, um momento de rituais, de tomar raiz, etc. Eu estou reatando, né, esse lado. E daí estou buscando também justamente isso, essa aproximação espiritual com uma nova visão de mundo, né, de ver as coisas diferentes. Então, come quando dá fome. Assim, não tem uma hora específica para comer. Tá com fome, come. Sempre vai ter comida, assim, vai ter o peixe ali, né, o beiju. Café também, né, com a entrada às vezes de até, querendo ou não, né, o capitalismo tá aí, invade todos os lugares e invade as aldeias também. Tem forma de alimento, assim, às vezes. Salada é uma coisa que também poderia ter, né, assim, mas eu acho que o clima ele meio que desfavorece um pouco, porque como é cerrado, é muito quente, então tem duas estações, né, que é a seca e sol e seca, e depois é o sol e chuva, né. O acesso à aldeia lá ele é muito difícil, porque ele é feito ou por barco ou por avião. Então a única maneira de chegar lá aos alimentos industrializados é quando algum parente que trabalha na cidade manda alguma coisa, e nesse sentido assim, mas mercado perto não tem. Tanto que a base ainda da alimentação camaiorá ainda é a base tradicional, né? Só que querendo ou não, também tem outras influências também externas, né, que acabam chegando. No Xingu lá, tem alguns problemas assim de carência de nutrientes, né? Tanto que um dos problemas é o déficit de altura, né, e o baixo peso quando eles são crianças, né? Assim, eles são de estatura média, né? Média não, pequena, assim. Todo o processo de industrialização dos alimentos que entram na aldeia, né? No Xingu eu não vejo tanto, mas Chavante, por exemplo, que é um dos povos que habitam o Alto Xingu também, não na reserva, mas numa aldeia à parte, eles já foram feitas pesquisas em relação ao uso da Coca-Cola, em aumento da diabetes e etc. É engraçado falar, né, assim, do padrão, porque querendo ou não tem um padrão de beleza, assim, geralmente as meninas elas estão prontas para casar a partir dos 16, 17 anos, dependendo, algumas depois do ritual de... esqueci a palavra. De quando... o reclusão. Depois da reclusão da adolescência, ali, tanto homens quanto mulheres, depois que saem, já são homens e mulheres feitos, já podem casar, ter relações e tal. O padrão de beleza que fica, eu acho que ele muito é imposto pela mídia, porque lá, querendo ou não, também tem televisão, desde quase sempre, desde que foi criado a reserva. Desde quase sempre é difícil, é ruim de afirmar, mas querendo ou não, hoje em dia toda casa na aldeia tem uma televisão. Salvam algumas, assim,
de anciões que não querem de jeito nenhum contato e tal. Mas eu acho que esse padrão de beleza que tem lá, ele é imposto talvez pela mídia, assim, de querer sempre impor, né, um padrão, porque querendo ou não tinha isso antes, né, era tudo igual praticamente, porque viviam nus, viviam em comunidades coletivas e não tinha um padrão determinante. Porque na televisão é transpassado um padrão que é eurocêntrico e imperialista, querendo ou não. Tem influências dos Estados Unidos, tem influência da Europa, aquele padrão de beleza de ser magro, querendo ou não. Tem indígenas gordinhas também, tem índios gordinhos também, mas... E essa dissociação, né, não que preferir um e não preferir o outro, é imposto por fora. Porque daí vê na televisão um casal X que é bonito e na realidade eles não gostam e tal, e fica isso. Muito bom. Muito bom? Uhum. Ó, o pessoal aqui, ó. Eles vão pegando aqui um pedacinho, ó. E vai pegando assim com... Deixa eu pegar um pedaço aqui também, ó. Vai pegar um pedacinho? Pega aí. Ele vai pegar pra mim, senão não vai sobrar, olha. Queria pedir pra você incluir uma coisa aí. Tá, pode ir. Essa foto aqui é só para lembrar a gente que pessoas, né, não são só números, né? Pessoas têm nomes e vidas. O nome dessa mulher aqui é Wem Kamai. É minha mãe, Wari, né? E é a mulher mais linda do mundo, né? E são essas pessoas que vivem, que adoecem e que morrem mais porque são simplesmente de outros povos. E a gente não pode aceitar isso. A gente tem que mudar isso de uma vez por todas e para sempre, tá bom?